Aí, ó, professor Lustosa para correção do nosso simulado da banca FGV, isso mesmo. Área legislativa, olhando para a área legislativa, atendendo a pedidos. Sobre isso, o que vocês pedem, a gente faz. Ah, professor, mas eu não pedi. Mas alguém pediu. Então, se alguém pediu, a gente está aqui para atender. Não é isso? Ontem não, sexta-feira fizemos uma baita de uma revisão aí para os concursos da Banca Quadrix, né? Que aconteceram nesse domingo. E hoje vamos aí, né, com dois simulados. Hoje, agora, esse primeiro a gente está colocando aqui, o da Banca FGV, área legislativa, mas ainda temos um da Banca Sesgran Rio para a Petrobras. Daqui a pouco a gente coloca ele aqui também, tá certo? Então vamos aí, sem muitas longas de milongas, corrigir o simulado. O simulado tá lá no meu Instagram, no nos stories, tem um link, você só clica, baixa o simulado para poder fazer e aqui você tem a correção. Mas também está lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei ele lá, né? O simulado lá para quem está lá no grupo poder baixar e fazer tranquilamente. E a correção eu vou mandar no grupo também, não é isso? O linkzinho da correção, vou deixar no Instagram lá também, o linkzinho da correção e está aqui no nosso YouTube, tranquila e queridamente. Dito isto, de olho na tela, já vamos lá, né, no método segue a regra. O simulado foi feito com as questões da própria banca, para a gente não criar, né, nenhum dessabor ali relacionado à questão de estar de acordo com a banca, e aqui a gente vem, né, uma questãozinha lá de 2025. Peguei os quatro assuntos mais cobrados, peguei questões de 2025, 2026, puxei todas elas ali, são cento e poucas questões, é isso mesmo. Peguei os assuntos que mais caem, né? Coloquei ali do lado e digo, agora eu vou pegar as questões deles e vou fazer. Aí ele diz: visitando certa cidade, João afirmou que todos os táxis dessa cidade são brancos. A negação da afirmação. A negação de todo A é B, a gente já sabe, não é isso? A negação de todo A é B, a gente já sabe. Negar que todo A é B, quando eu quero negar, eu vou dizer que algum A não é B. Então eu vou dizer que algum táxi dessa cidade não é branco. Pelo menos um, existe um, tudo são sinônimos de. Então, pelo menos um táxi dessa cidade não é branco, eu estou na letra E. Professor, e a letra D? Pelo menos um táxi dessa cidade é amarelo. Ela muda o contexto da frase. A frase fala sobre táxis brancos, não fala sobre táxi amarelo. E assim, de fato, o amarelo não é branco, mas também o preto não é branco, o verde não é branco, o cinza não é branco. Então tem muita, o azul não é branco, tem muitas outras cores que não são branco. E aí exatamente por isso que o amarelo não vai ser necessariamente a resposta. Porque não é só o amarelo, somente ele que não é branco. Todas as outras cores que não são brancas, já estou dizendo, não são brancas. Então, a resposta certa é a letra E. Ah, professor, caberia recurso? Não, porque eu tenho a resposta, pelo menos um táxi não é branco. Então, não caberia recurso, tá certo? Seguindo lá, a negação de nenhum advogado é ingênuo. Parecido com a negação do todo, a negação de. Deixa eu arrumar aqui. A negação de nenhum A é B, a negação de nenhum A é B, a negação de é algum A é B. Veja que é muito parecida com a do todo. Só que a do todo é algum A não é B. A do nenhum é nenhum A é B. Então, para negar que nenhum advogado é ingênuo, eu vou dizer que algum advogado é ingênuo. Há pelo menos um advogado ingênuo. Há pelo menos um é algum. Professor, e alguns ingênuos são advogados? Não poderia ser a resposta também? Olha, eu vou te dizer que se há pelo menos um advogado ingênuo, então alguns ingênuos são advogados. Logicamente falando, elas têm uma relação. Porém, quando eu pego na literalidade da lógica, negação de nenhum A é B, algum A é B. Então, algum advogado é ingênuo. Então, quando ele diz pelo menos um advogado é ingênuo, a minha resposta acaba sendo a letra A. E eu coloquei as duas questões de proposta exatamente porque do ladinho das alternativas corretas tem uma alternativa que parece também correta, mas que não é correta. Então, você tem que ficar ligado na pegadinha do malandro, né?
Seguindo, geralmente eu coloco 2 questões por página. Considere o conjunto 17, 27, 36, 48, 64, 75. O número de subconjuntos com 3 elementos diferentes do conjunto dado, tais que a soma dos 3 elementos seja par é. Para que a soma de 3 elementos seja par, tem que ser ímpar mais ímpar mais ímpar. Não, ímpar mais par. Ímpar mais par, par mais par mais par. No mais par, é 3 números pares. Eu só tenho 3. Então aqui só tem uma opção. Aqui só tem uma opção. Agora, no ímpar mais par, veja que eu tenho 3 números ímpares e 3 números pares. Para escolher os 2 números ímpares, combinação de 2 em 3. Não é isso? Combinação de 2 em 3. E para escolher o número par, tenho 3 números pares, combinação de 3 em 1. Porque eu tenho que somar 2 números ímpares mais um número par. E aqui eu estou só mostrando, eventualmente, a soma. Não que tenha que somar a combinação de 2 com 3, de 3 em 2, e deixa só eu arrumar aqui, né? Combinação de 3 em 2, não é de 2 em 3. Combinação de 3 em 2 e a combinação de 3 em 1, porque eu quero 2 números ímpares e um número par. E aí eu vou somar ímpar mais par, só para não ficar errado. Combinação de 3 em 2 é 3, combinação de 3 em 1 também é 3, né? Elas são, quando a soma dos elementos que eu estou usando for igual à soma dos elementos disponíveis, as combinações, inclusive, são iguais. Então, se a combinação de 3 em 2 é 3, perdão, a combinação de 3 em 1 também é 3. E 3 vezes 3 é 9. Pode ser 2 números ímpares e um número par, ou os 3 números pares. Quando eu juntar o 1 com o 9 no mais, porque o ou soma, então eu tenho 10 possibilidades. 10 possibilidades. Questãozinha marota. Marota porque ela envolve, além da análise combinatória, um pouco da aritmética básica de somas de pares e ímpares. Muito querida, não? Coisa linda. A4, considere as 5 letras da palavra aleã. O número de maneiras de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as letras L e M não fiquem juntas. Não fiquem juntas. Eu vou calcular delas ficarem juntas. Eu vou calcular delas ficarem juntas. Mas primeiro eu vou calcular todos os anagramas da palavra aleã. E o aleã tem 5 letras, né? E 2 repetidas, que é os 2A. Então eu vou ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 120 dividido por 2 dá 60. Aqui eu tenho todos os anagramas de aleã. Agora eu vou colocar, né, o LM junto. Então eu vou colocar A e A, LM e vou juntar eles dois. Quando eu junto eles dois, eles passam a ser só 4 letras, porque LM passa a ser uma letra só. É verdade, professor. LM passa a ser uma letra só. E aí eu continuo tendo a repetição dos dois A. Só que também o LM pode ser LM ou ML. Então eu tenho atrelado a essa permutação 1 vezes 2, que seria, em regra, a permutação do LM. E aí, se for o caso, é até melhor eu colocar como permutação de 2, porque é a permutação do LM. LM está junto, mas não quer dizer que está só LM, pode ser ML. É sobre isso. E aí, quando eu calcular 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Quando eu simplificar, sobrou 4 fatorial, que é 24. Aqui é deles juntos. LM juntos. Professor, mas eu não quero isso. Pronto. Então eu pego 60, que é o total, e tiro os 24, que é deles juntos. O que sobra, 36, é deles, delas, letras, deles, letras separadas. Coisa de louco, professor. Não, coisa de louco. Coisa de louco. Meu Deus, ó. Eita, fiquei até. Eita, fiquei arrepiado, professor. Não é possível? Lógico que é possível. Absolutamente é possível. Absolutamente é possível. Meu Deus. Tá bom. Seguimos. 4 galinhas e 5 patos comem 1.300 gramas de ração por dia. 5 galinhas e 4 patos comem 1.220 gramas de ração por dia. Quantidade de ração que 2 galinhas e um pato comerão por dia é equivalente a. Pega o bizu. 4 galinhas mais 5 patos comem 1.300.
5 galinha mais 4 pato comem 1.220. Se eu somar, presta atenção aqui, não se confunde não. Se eu somar, eu vou ter 9 galinha mais 9 pato comendo 2.520 gramas. Se eu colocar esse 9 em evidência, eu vou ter 9 galinha mais pato, opa, igual a ideia de resolver esse sisteminha sem tentar sofrer muito, 2.520. Então, uma galinha mais um pato comem 2.520 gramas dividido por 9. E, portanto, uma galinha mais um pato comem, vixe Maria, professor, 180 gramas. É? Não. 200. Calma lá, professor. Dá 280 gramas. 280 gramas. Uma galinha mais um pato. Uma galinha mais um pato. 280 gramas. Uma galinha mais um pato. Professor, mas ele pediu 2 galinhas mais um pato. Eu sei. E nem estou sofrendo por isso. Ele pediu 2 galinhas mais um pato. Ou seja, eu preciso de mais uma galinha. Porque uma galinha mais um pato é 280. Eu preciso saber de mais uma galinha. Agora pega no bizu. É só a ideia da gente simplificar e não complicar. Ele disse que 5 galinhas mais 4 patos come 1.220. Foi o que a questão disse. Está bem aqui embaixo. Então, se eu pegar, né, 4 galinhas mais 4 patos, fazendo basicamente aqui vezes 4, se eu pegar 4 galinhas mais 4 patos, eita, professor, tu é o bichão mesmo, hein? Tu pegou, multiplicou ali por 4, 4 galinhas mais 4 patos, aí vai dar, nossa senhora, 1.120. Pois é, 1.120. E aí, se eu botar bem aqui, ó, 4 galinhas mais 4. Nossa, eu ia botar 4 peixes, acho meio peixe. 4 patos, 1.120. Agora, se eu subtrair, eu vou cortar os patos, vai sobrar uma galinha igual a 100. Porque 1.220 menos 1.120 é 100. Agora, se eu somar a galinha mais o pato, que é 280, mais uma galinha, que é 100, porque eu não quero 2 galinhas mais um pato, a galinha mais o pato é 280. Uma galinha só é 100. Então, 2 galinhas mais um pato, na conta do que eu preciso, eu vou ter que 2 galinhas mais o pato é 380. Tá lá. 2 galinhas mais o pato é 380. Por quê? 2 galinhas mais um pato é uma galinha mais uma galinha mais um pato. Uhum. Aí eu só puxei. Aí eu só puxei, né? Eu só puxei aqui, ó. Só puxei. E aí 380 tá na letra D. Loucura, professor. Não, loucura. Eu tava lá multiplicando por 4, multiplicando por 5 para fazer a conta. Pois é. Ia dar também. Não tem problema não. Ia dar. Ia dar. Ia dar. Aí tu ia achar um pato individual, uma galinha individual e depois ia casar. Aqui eu só tentei, pelas ideias de proporção de números, multiplicação, divisão, tentar chegar num parâmetro que, opa, não precisasse trabalhar tanto ou se confundir tanto. Considere o conjunto N de todos os números naturais de 10 até 69. O conjunto C é formado pelos elementos de N que não são múltiplos de 3. Que não são múltiplos de 3. Um número do conjunto C é escolhido ao acaso. A probabilidade de que esse número seja múltiplo de 3 ou múltiplo de 5, perdão, ou de 7. Eu quero os não múltiplos de 3. Tudo bem. Do 10 até o 69 são 60 números. Vai por mim. São 60 números. Sim, são 60, porque inclui o 10. Tá certo? Nessa conta, os múltiplos de 3 são o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33, o 36, o 39, o 42, o 45, o 48, o 51, o 54, o 57, o 60, o 63, o 66 e o 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 20 números múltiplos de 3. Eu não quero eles. Não é isso? Ou seja, o conjunto C tem os outros 40 números.
Conjunto C tem os outros 40 números. Porque do 10 ao 69 eu tenho esses 20 múltiplos de 3. 12, ó, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E o conjunto C são dos não múltiplos de 3. Agora, um elemento de C é escolhido ao acaso. Um elemento de C é escolhido ao acaso. A probabilidade é que o número seja múltiplo de 5 ou de 7. Bom, vamos seguir o 15, não é múltiplo, 15 é múltiplo de 3, então ele não entra na conta. Ele não entra. Então, do conjunto C, né, para os números que eventualmente forem escolhidos, múltiplo de 5 ou de 7 é o 20. O 21 não entra na conta. Por quê, professor? Porque é múltiplo de 3. Aham. Aí entra o 25, aí entra o 28. Não entra o 30, porque o 30 é múltiplo de 3. E o conjunto C é formado pelos não múltiplos de 3. Esses números aqui não fazem parte do conjunto C. Não fazem parte. Então, o 30 não vai entrar aqui. Interessante. Mas vai entrar o 35, que é múltiplo de 5 e de 7. Vai entrar o 40? Não vai entrar o 42. O 42 é múltiplo de 3. Vai entrar o 45? Também não, que é múltiplo de 3. Mas vai entrar o 49? Vai, que é múltiplo de 7. Tá louco, bicho. E aí pra frente vai entrar o 50, que é múltiplo de 5. Aham. Vai entrar o 50. Sim, 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 Salabim. E aí pra frente vai entrar o 55, que é múltiplo de 5. E vai entrar o 56, que é múltiplo de 7. Não vai entrar o 60. Não vai. Nem o 63, que é múltiplo de 7. Também não vai. Porque é múltiplo de 3, de 7 e de 3, mas não tem os múltiplos de 3. Ah, professor, vai entrar o 65? Vai. Vai entrar o 65. E acabou. Porque vai até o 69 só. Então, o conjunto C é formado pelos N elementos que não são múltiplos de 3. Um número do conjunto C é escolhido ao acaso. A probabilidade de que esse número seja múltiplo de 5 ou de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na minha probabilidade, eu quero um desses 10 números. E agora vem o pulo do gato. Não é do 60, é do 40, porque eu estou falando do conjunto C. É 10 de 40. Porque um conjunto C formado pelos números que não são múltiplos de 3. Então, eu tenho 40 números em C. E aí, os múltiplos de 5 ou de 7, e que não são múltiplos de 3, porque o conjunto C não tem os múltiplos de 3, 10 de 40, basicamente, 25%. Questãozinha maravilhosa. Não, maravilhosa. Querida da vida. Do 10 ao 69 existem 60 números. 60 números. 20 deles são múltiplos de 3, então não fazem parte do conjunto C. Do conjunto C eu tenho 40 números. Os múltiplos de 5 ou de 7, 20, 25, 28. Por quê? Porque eu não entro com os múltiplos de 3, porque os múltiplos de 3 não fazem parte. Então, o 21 não entra, o 30 não entra, o. Qual era o próximo ali? O 42 não entra. Não entra. Hum, 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 E assim a gente segue. E a 6 foi para conta também. Malandrinha, malandrinha. Essa questãozinha trabalhosa, né? E aí trabalha com a probabilidade, mas pediu múltiplos, um conjunto, com os números naturais desde 10 até o 69, então inclui o 10, inclui o 69, são 40, são 60 números. Bem interessante. Bem, 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 bem interessante. Professor? 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 Detalhe pequeno entre nós aqui, só porque meu coração. O 10 é múltiplo de 5, professor. O 10 é múltiplo de 5. O senhor não colocou aqui. Parou, 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 parou. Volta, volta, meu professor. Opa, volta, volta, volta. Tu começou lá do 20, lindão. Mas o 10 é múltiplo de 5. E ele é do 10 ao 69. É verdade. É verdade.
E também, professor, o 14 é múltiplo de 7. E tu não tinha contado. Mas ele também tá lá no C. Que não tá lá no que não pode. O 10 pode. Tá no C. O 14 também pode. Tu começou lá do 20 porque tu começou do 15, né? Que o 15 não pode. O 15 é múltiplo de 3. Pois é. Mas o 10 pode, é múltiplo de 5. E não é múltiplo de 3. E o 14 pode, porque ele é múltiplo de 7, não é múltiplo de 3. Tu tinha esquecido dois números, professor. E aí, ó, agora tu não tem 10 números, tu tem 12. Aqui, ó, tem 12 números. Se não prestou atenção, tem 12 números. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora é 12 de 40. E aí 12 de 40 é 30%. Não é 25, é 30. Só por um detalhe. Começa lá do 10. E o 10 é múltiplo de 5, sim. E o 14 é múltiplo de 7. Aí vem o 20. Não pode o 15. Não pode o 21. Mas pode o 25. Aí pode o 28, que é múltiplo de 7. Não pode o 30. Mas pode o 35, que é múltiplo de 5 e de 7. É verdade. É verdade. E era só um detalhezinho. Mas ia dar um BO. Por quê? Porque tu ia marcar a letra C, 25. Ia estar errado. E aí tu ia pedir recurso e ia dizer, não dá. Porque não é 25, é 30. Pegou, né? Pegou a visão. Pega a visão. Olha essa agora. A sentença Miguel não almoçou e foi trabalhar. É falsa. É correto concluir. Aqui, em outras palavras, como o E para ser falso tem três possibilidades, eu não vou trabalhar com o valor. Eu vou trabalhar com a ideia da negação. Porque se ele disse é falso e é correto concluir, ele está, em regra, pedindo uma negação. E aí, a negação, né, do E é um ou. Aí eu caço aqui um ou, não é isso? E eu nego tudo. Troco o E pelo ou e nego tudo. Então eu vou dizer que Miguel foi, quer dizer, Miguel almoçou, não é isso? Vou dizer que Miguel almoçou ou não foi trabalhar. Eu vou fazer a negação do E. A negação de A e B é não A ou não B, em regra. Então eu vou trocar o E pelo ou e negar tudo. Vou negar que Miguel não almoçou. Vou dizer que Miguel almoçou. Ou foi trabalhar, não foi trabalhar. Miguel almoçou ou não foi trabalhar. Letra D. Professor, eu tô bolado. Tô bolado, ó. Ó. A 5 deu D, a 6 deu D e a 7 deu D. Pois é. Mas é o gabarito da própria questão, da própria banca. Eu nem mexi, eu nem mudei. Considere a sentença: o queijo é amarelo ou o rato não é cinza. Uma sentença logicamente equivalente. A ou não B. Por equivalência do ou com se então. Nega a primeira, troca o ou pelo se então, mantém a segunda. Eu vou ler assim: se o queijo não é amarelo, se o queijo não é amarelo, então o rato não é cinza. Oxe, que tal o rato é cinza? Meu Deus, professor, não deu. Pois é, mas vai dar. Sabe como? De si para si, eu tenho uma equivalência que eu troco e nego. E aí agora eu leio: se o rato é cinza, então o queijo é amarelo. Se o rato é cinza, então o queijo é amarelo. Olha que belezura de questão. Olha que belezura de questão. Nega a primeira, trocou pelo se então, mantém a segunda. Procurei essa resposta no se então, não tinha, mas de si para si eu posso fazer a regra do troca e nega. Troquei e neguei. Se o rato é cinza, então o queijo é amarelo. Não, coisa linda, coisa linda. Professor, realmente, coisa linda. Meu Deus. Não, tá demais, bicho, tá demais. Vamos lá, para as duas últimas. 10 questõezinhas. Simuladinho padrão, né? Um assistente administrativo precisa agendar um treinamento para os novos estagiários da repartição. Para realizar esse agendamento, ele deve escolher um dia da semana, um turno e um instrutor, respeitando as seguintes condições: dias disponíveis, segunda, quarta ou sexta. 3. Turnos disponíveis, manhã ou tarde. 2. Instrutores disponíveis, Ana, Bruno ou Cleia. No entanto, existem restrições para agendamento. O instrutor Bruno não pode ministrar treinamento às sextas e Cleia não pode fazê-los pelas manhãs.
Considerando essas condições, assinale a opção que indica de quantas maneiras diferentes o assistente pode agendar esse treinamento. Bom, eu tenho 3 dias e 2 turnos e 3 instrutores. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Eu tenho 18 possibilidades. Porém, o instrutor Bruno não pode fazer às sextas. Então, se ele não pode fazer às sextas tem a manhã e tem a tarde, 2 opções a menos. Então, 16 opções, desconsiderando Bruno nas sextas-feiras. Bruno não pode às sextas. Sexta de manhã e de tarde, então 2 horários que Bruno não pode. Tá bom. Também Cleia não pode fazê-lo pelas manhãs. E tem a manhã da segunda, a manhã da quarta e a manhã da sexta. Então tira as 3 possibilidades, né, de Cleia da aula de manhã. Então eu tenho 13 possibilidades de fazer o agendamento. 18 é o total, né? 3 dias, 2 horários, 3 instrutores. Mas Bruno não pode às sextas, então não tem 2 horários que eu não posso usar Bruno, que é o das sextas, manhã e tarde. E Cleia não pode de manhã, então tem 3 horários que eu não posso usar Cleia. Segunda de manhã, quarta de manhã, sexta de manhã. Tirando esses horários, sobra esses horários. 13 possibilidades. Meu professor do céu, não é possível um negócio desse. Domingão, professor, domingão. Geralmente as provas são domingo. Geralmente as provas são domingo. 7 bolas iguais, numeradas de 1 a 7, serão colocadas em caixas A e B. A caixa A deverá conter 4 bolas e a caixa B 3 bolas, de acordo com as seguintes regras. As bolas 1 e 2 devem ficar em caixas diferentes. As bolas 3 e 4 devem ficar na mesma caixa. A caixa A com 4 e a caixa B com 3 bolas cada uma, não é isso? As bolas 1 e 2 devem ficar em caixas diferentes. Tipo assim, aqui fica 1, aqui fica 2, ou aqui fica 2, aqui fica 1. E tudo bem. Já as bolas 3 e 4 devem ficar na mesma caixa. Se ficar aqui 3 e 4, eu tenho uma opção. Se ficar aqui 3 e 4, eu tenho 2 opções. E assim, ó, se aqui ficar 2, 3 e 4, ali na outra vai ficar a 1, 5, 6 e 7. Se aqui ficar 1, 3 e 4, ali vai ficar 2, 5, 6 e 7. Então, é uma opção só quando eu tenho essa estrutura. É uma opção só quando eu tenho essa estrutura. E aqui saiu, então, 2 possibilidades. 2 possibilidades. Interessante, professor. Interessante. Interessante. E aqui ficou 2, 3 e 4. Aqui ficou 1, 5, 6 e 7. Sem muita opção. Aqui ficou 1, 3 e 4. Aqui ficou 2, 5, 6 e 7. Então, ficou essas 2 opções. Mas não são só essas duas. Por quê? Porque aí agora eu tenho a caixa A com 4 bolas e a caixa B com 3 bolas. Não é isso? E aí aqui pode ficar A1 com a 3 e com a 4, e aqui A2 com a 3 e com a 4. Não é isso? E aí aqui pode vir qualquer uma das outras bolas. Se eu coloquei 3 bolas aqui, eu ainda tenho 4 bolas. Então eu tenho 4 possibilidades de arrumação. 4 possibilidades de arrumação. Da mesma forma que eu coloquei a 2, a 3 e a 4, não é isso? E aí aqui ficou a 2 e aqui ficou a 1. Aí eu nem vou, né, bater cabeça, porque se a 1 está aqui, a 2 está lá, se a 2 está aqui, a 1 está lá. Ah, não, professor, então tu não tem 4 opções, não. Calma lá, lindão. Calma lá, meu lindão. Tu colocou a 1, a 3 e a 4 aqui, a 2 está lá. Tu já colocou 4 bolas, só tem 3. A 5, 6 e 7. Qualquer uma delas encaixa ali. 5, 6 e 7. E aí as outras duas vão para lá. Colocou uma dessas aqui, as outras duas vão para lá. É verdade. E aqui também, 2, 3 e 4. O 1 tá lá. Aqui pode ser qualquer uma das 3 opções, 5, 6 ou 7. Interessante, professor. Interessante. Não, interessantíssimo. Rapaz, não, interessantíssimo. Eu vou até colocar para tu ver todas elas. Eu vou colocar para tu ver todas elas. Do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 7. Aí se tu colocar o 5 aqui, aqui ficou o 6 e o 7. Se colocar o 6 aqui, aqui ficou o 5 e o 7. Se colocar o 7 aqui, aqui ficou o 2, o 5 e o 6. Aí aqui
ficou o 1 e o 6 e o 7. Aqui ficou o 1, o 5 e o 7. Aqui ficou o 1, o 6 e o 7. Não, 5 e o 6. 5 e o 6. É verdade, professor. É verdade. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções. 7, 8. 8 opções. Professor, não dá para fazer multiplicando, usando a análise combinatória formal? Dava. Aí eu preferi fazer na mão, que fica até mais fácil de eu ver. Eu escrevi. Eu coloquei as 8 organizações. Uma, duas, né? Quando o 2 e o 3 e o 4 estão juntos ali na caixa B, só ficou 2, 3 e 4, 1, 3 e 4. E aí na outra caixa sobrou as outras bolas. Ou quando o 3 e o 4 estão na caixa A e eu tenho mais opções com 1 ou com 2 e colocando 5, 6, 7. Ao todo, 8 opções. Pronto. Agora vamos bater os gabaritos. Olha lá, ó. Vamos bater aqui, ó. EA, DE. 1E, 2A, 3D, 4E. Vamos subir lá. 1E, 2A, 1E, 2A, 3D, 4E. Deu, professor. Agora vamos nas outras, que as outras tá até fácil, porque é tudo D praticamente. Olha lá. 5, 6 e 7 é D, 8 e 9 é B, 10 é D. Vamos lá. 5 e 6, D e D. 7 é D, 8 é B, 9 é B, 10 é D. E aí só o detalhe e o cuidado daquela quase cagadinha que eu ia fazendo aqui, ó, na 6. Quase dava a letra C. Olha que cagada. Meu Deus. E aqui a gente corrigiu nosso simuladinho da banca FGV, pensando na área legislativa, né? Pegando inclusive questões de provas de área legislativa, para você que está estudando e pensando em estudar para a área legislativa, olhando para a banca FGV, poder ver exatamente o que ela cobrou, como ela cobrou. Lembrando que eu peguei o que é mais recorrente, tá certo? Tem várias questões, mais de 100 questões, vários assuntos, mas eu peguei o que é mais recorrente, o que mais ela cobrou nas provas, modo geral. E aí você tem. E só em 25 e 26. Só nesses 2 anos. E aí você teve aí essas 10 questões para você dar uma boa treinada e, né, melhorar cada vez mais. Só vou te pedir uma coisa, que é o que eu peço sempre. Curtir. Deixar o like. Só isso. E mandar para mais alguém. Se for o caso, em todo caso, né, isso, mandar para mais alguém esse videozinho aí, né, para que as pessoas possam estar, né, resolvendo aí as questões, melhorando e vendo aí a correção, tá certo? Deixar o link do simulado aí também, você pode baixar direto no vídeo. Falei que tá lá no grupo do Whats, falei que tá lá no meu Insta, mas o meu Insta vai sumir porque é com 24 horas, eu deixei só nos stories. No grupo, se você entrar depois, né, do WhatsApp só, se alguém mandar de novo ali, em cima de você pedir, o grupo inclusive é aberto, você pode pedir, né? Eu deixo lá para a gente se comunicar, para você eventualmente falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, não é isso? E assim a gente vai. Bem querido, bem de boa, fazendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para o que tem que ser feito. Só senta o dedo no like, só manda para mais alguém. Na descrição do vídeo tem os links do simulado, do grupo do WhatsApp, do meu Instagram, aquilo que tu precisa e eu quer, e vamos junto para fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Conta comigo e vamos para cima. É isso aí.